Gênesis 25. Quem encontrou o capítulo, diga amém. Deixa eu só achar o versículo aqui. Depois nós vamos ler mais 2 versículos em outros capítulos do mesmo livro. Então não feche o livro até terminarmos a leitura. 25 e 26 de Gênesis diz assim: E depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. E era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Diga comigo, Jacó. Gênesis capítulo 27 e o versículo de número 19. Basta virar a Bíblia ou a página da sua Bíblia e você vai encontrar. Respondeu Jacó a seu pai: Eu sou Esaú, o teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Diga comigo, Esaú. Capítulo 32 do mesmo livro, versículo 27 e o versículo de número 28. Está assim escrito: Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. E então disse: Já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Glória a Deus. Feche a Bíblia, coloque na cadeira, coloque no banco, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. É véspera de feriado, deve estar todo mundo perfumado, não é? Se alguém estiver usando aquele perfume, você perdoa ele. Isso, atravesse a faixa de Gaza, pegue na mão do irmão que está do outro lado. Isso, convida ele. Aperte a mão dele com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai das luzes, eu te exalto, eu te glorifico. Te exalto porque o Senhor é Deus. Te glorifico porque hoje estamos aqui para pregar aos seus súditos. Senhor, tu não precisas da ajuda do homem para curar. Tu não precisas da ajuda do homem para batizar com o Espírito Santo, porque tu és onipotente. Mostra a sua onipotência nesta noite, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém. Antes de se assentar, dedo de profeta para cima. Aponte este dedo no nariz da pessoa que está do seu lado com respeito e diga para ele: escute aqui, cidadão. Hoje é um daqueles cultos especiais. Especiais porque Deus sondou o seu coração e Ele vai falar com você, vai responder às suas perguntas. Você crê nisso? Então dê um grito de glória a Deus e incendeie este lugar. Aplauda o Rei Jesus e tome o seu assento. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Eita Jesus. Jesus, glória a Deus. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por ter aceito o convite, por ter saído da sua casa para vir aqui prestigiar Jesus e ouvir esta palavra que o Senhor tem colocado nos nossos lábios. Eu sei que algumas pessoas têm se desdobrado, têm vindo de muito longe, pessoas têm andado 4, 5 horas de veículos, dentro de ônibus, dentro de metrô, carros, para virem aqui. Só Deus em Cristo pode te abençoar. Muito obrigado. Essas pessoas que estão de pés escoradas na parede, só Jesus sabe como você é importante para nós. E eu gostaria de pedir aos diáconos para dar liberdade a esse povo hoje. Se eles vierem aqui para frente, deixe eles correrem aqui igual crianças hoje. Estamos na presença do Pai.
Quantos estão preparados para uma palavra que vai levantar o espírito? Dê um grito de glória a Deus aí. Pois bem, amanhã é um dia muito especial para mim. Amanhã é o dia em que eu vou ficar mais velho. Estou ficando velho, 32 anos. Você ri porque não é você que está envelhecendo, né? Cabra ruim. E cada vez que um homem ele amadurece, ele vai fazendo anos, a vida dele também vai tomando outro sentido, vai tomando outro rumo. Você já ouviu falar de crises existenciais? Quem já ouviu falar disso? Deixa eu fazer uma pergunta mais certeira. Quem já teve uma? Se não levantar a mão é porque você é hipócrita. Quem não teve uma crise existencial não pode dizer que é de carne e osso. Crise existencial é aquela lacuna que existe entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira, entre aquilo que é real e aquilo que é atuação. Todos nós temos, todos nós passamos por isso. O ser humano, ele não é uma máquina. Ninguém aqui foi fabricado dentro de uma fábrica feito com os mesmos componentes. Ninguém aqui tem dentro da sua veia fios elétricos. Nós temos sangue. Não há nenhum ciborgue aqui dentro. Somos de carne e osso. O coração que bate dentro do seu peito é de carne igualzinho o meu. Fomos feitos da mesma matéria. É claro que cada um foi feito à sua maneira. Cada um é uma obra-prima de Deus. Você é único e exclusivo. Sempre faço isso e vou fazer de novo. Faça tinino assim para mim. Tinino, lá no interior, no meio da roça a gente diz tinino. Faça isso. Se você veio ao culto, trate de me obedecer, por favor. Isso. Levante o dedo, faça assim. Se o irmão do seu lado não fizer, pisa no dedão do pé dele, irmão. Fez assim? Agora traga perto dos seus olhos. Olhe para o seu dedão. Olhe para ele, não olhe para mim. Olhe para o seu dedão. O que é que você vê aí? Você está vendo uns risquinhos aí? Isso aí tem nome. Como é que se chama? Impressão? 1, 2, 3. Que povo inteligente. Agora olhe para mim. E olhe para o seu irmão, dê uma cotoveladinha nele, dê uma cotoveladinha de leve. Diga para ele, está vendo isso aqui? Mostra para ele. Igual a esse. É só esse. Não tem mais nenhum. Existem 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Mas essa marca só você tem. Isso significa que você é original. Aqui não tem nenhum clone. Todos os que estão aqui só estão aqui porque Deus os escolheu. Deus tem uma história. É o Senhor quem escreve os capítulos e é Ele quem já determinou o final. Eu não sei o que está acontecendo no meio da história, mas o final é sinal de bênção. O final será de glória. Lá no final você vai receber o prêmio. Vai dar tudo certo. Eu creio nisso porque eu sirvo a um Deus que não brinca com o ser humano. Você não é um fantoche de Deus. Você não é um boneco na mão dele. Você é filho da graça do céu. Quando Deus olha do céu para a terra, aqui nessa noite para a capital paulista, quando Ele quer contar um segredo para alguém, Ele não vai até a Câmara Municipal e procurar a prefeita que tem autoridade, não. Quando Ele quer contar uma coisa muito bonita, algum segredo, algum mistério, Ele não vai na casa dos homens ricos dessa cidade, como o Dr. Silvio Santos, não. Quando Ele quer contar um segredo especial para alguém, Ele sabe onde você mora. É para você que Ele vai contar, porque você é especial. Só quem acredita que é especial, dá um grito para o inferno inteiro escutar. Eu sou especial. Mas somos de carne e osso. Somos uma criatura complexa. O ser humano, de tudo que Deus fez, talvez tenha sido por isso que foi feito por último, foi a criatura que mais deu trabalho para Deus fazer. Quando Deus quis fazer os anjos, Ele só gritou: haja seres angelicais, e eles existiram. Quando Deus foi fazer a mim e a você, Ele não disse apenas haja um ser humano. Ele trabalhou. Ele usou 2 matérias para fazer a mim e a você. Ele usou o barro e usou o espírito. O barro saiu da terra, o espírito saiu de dentro dele. Ele fez o barro, deixou o barro deitado no chão, foi nas narinas do barro e fez assim. Olhe para o seu irmão e diga para ele de novo: não se escandalize, mas eu saí de dentro de Deus. Você crê nisso? Então dê mais um grito de glória a Deus.
Eu sou igual carralco, é difícil pegar, mas depois que pega a gente vai embora, não é? Pois bem, crises existenciais, todos têm. Eu me lembro que quando completei 30 anos, eu estava longe de casa, estava na casa de uns amigos no Rio de Janeiro, estava pregando lá, e eu recebi um e-mail muito melancólico de um outro amigo de infância, e ele foi lembrar do tempo que a gente brincava de bolinha de gude, e aquilo me deixou mal. Eu comecei a chorar em cima do meu computador, do meu laptop, e eu fiquei pensando, meu Deus, a vida passa muito rápido. A vida, como bem disse o sábio Salomão, é um vapor de água que se esvai. Maldito é o homem que pensa que vai viver para sempre na terra. Maldito é o ser humano que se estriba em cima da sua beleza, em cima da sua riqueza, em cima dos seus conhecimentos, porque tudo passa, tudo na vida passa. A única coisa que não passa é a esperança daqueles que foram salvos. Porque o apóstolo Pedro diz que a nossa fé não é apenas para esta vida. O cristianismo reflete para a eternidade. Hoje eu tenho a consciência de que estou na terra, mas não sou da terra. Tenho a consciência que estou aqui de passagem. Por isso eu não me importo se me chamam de louco, de fanático, de doido, de esquizofrênico. Não me importa a opinião alheia. O que me importa é aquilo que Deus diz acerca de mim. E Ele diz que eu sou um campeão. Ele diz que você é um campeão. Eu tenho certeza que os demônios, quando olham um crente alegre, fervoroso e cheio do Espírito, eles olham para o peito do crente e vêem uma faixa brilhante escrito campeões da luz. E aí acabou, Satanás está derrotado. Mas todo mundo tem os seus vales, todo mundo tem as suas crises. Enquanto eu estava pensando nisso, o Senhor disse para mim: fale para o meu povo nessa noite a história do único homem na Bíblia que tinha 3 nomes. O único homem na Bíblia que tinha 3 nomes. Nós lemos a história dele, lemos 3 fases da vida dele. Lemos a primeira fase no seu nascimento, lemos a segunda fase na sua adolescência, e lemos a terceira fase quando ele já era um homem maduro e já sabia o que queria. 3 acontecimentos na vida de um homem que tentou superar as crises da vida. As crises existenciais poderiam ser assim definidos ou comprimidos em uma única frase por algum psicólogo ou psicanalista, como Freud tentou explicar, sobre as 3 grandes perguntas da vida: quem sou, por que estou aqui e para onde vou. São as crises que nos acometem. São aqueles momentos e percalços que eu chamo de buracos negros na nossa vida, quando nós estamos sozinhos, isolados, longe daqueles que queremos bem, longe dos amigos, quando nós paramos para pensar e filosofar. O ser humano não devia filosofar, não devia ficar pensando no amanhã. A minha Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Mas quando a gente começa a pensar no amanhã, a gente começa a ficar medroso. Começamos a enxergar barreiras, começamos a enxergar truculências na vida. Mas somos um ser complexo, como eu disse. Quando eu olho para a vida deste rapaz que nós vamos falar aqui, ao nascer, alguém olhou para a maneira como ele nasceu e colocaram o nome dele horrível, horripilante, só porque ele nasceu colado no calcanhar do irmão dele. Uma cultura judaica muito mística, onde usavam até mesmo a cabala. Eles olharam para o nascimento do menino e aliciaram o seu nascimento com o seu futuro. Só porque ele nasceu colado no calcanhar do irmão, porque ele era gêmeos, alguém disse assim: ele fez isso porque ele queria passar na frente do irmão dele. Ele fez isso porque ele queria puxar o irmão dele para dentro da barriga da mãe e sair primeiro, porque na tradição judaica imperava esta lei, a lei da primogenitura. O primeiro filho tinha o direito de herdar tudo aquilo que era do pai. O primeiro filho tinha o direito de herdar tudo aquilo que era da casa. E ele teve a graça, ou não sei como chamar isso, de ter um irmão gêmeo. Então a parteira e as pessoas que estavam perto, muito místicas, muito religiosas, quando viram o menino sair de dentro da barriga da mãe, puxando o outro pelo calcanhar, disseram: ele queria puxar o irmão para dentro, passar o irmão dele para trás, para ocupar o lugar dele. Aí colocaram o nome dele de Jacó. Diga comigo, Jacó. Pergunte para o seu irmão: você sabe o que significa Jacó? Jacó significa enganador, suplantador, desonesto. Se fosse no Nordeste, colocaria o nome de cabra safado. Foi esse o nome que deram para o menino. Agora imagine, use o seu intelecto, use o seu raciocínio. Vamos deixar o lado místico de lado e vamos usar um pouquinho do raciocínio humano.
O que é que um bebê dentro do ventre da sua mãe sabe sobre a vida? O que é que um bebê dentro da sua mãe sabe acerca de primogenitura? Então, se olharmos por este prisma, vamos entender que essa história não passava de uma fábula religiosa judaica. As pessoas chamaram o menino por aquilo que ele mostrava aparentemente que seria, só porque, por causa de um ato dele nascer colado no calcanhar do seu irmão, colocaram o nome dele horrível que o acompanhou pelo resto da vida. As pessoas diziam que ele era um enganador. Talvez você nunca tenha pensado nisso, eu vou lhe ajudar a raciocinar. Imagina essa criança conforme foi crescendo. Não bastasse ser chamado de enganador, o irmãozinho que nasceu antes dele era peludo, era viril, e ele era de pele lisa. E já o pai, machista como todo judeu é. Você sabia que o judeu até hoje, o judeu mais ortodoxo, ele vai para o Muro das Lamentações, ele começa a fazer os seus mantras, a cantar os seus hinos e a orar, e ele diz assim: Deus, muito obrigado por eu ter nascido homem. Até hoje é assim. Você sabia que no Velho Testamento o valor de uma mulher equivalia à condição dela gerar filhos ou não? Se a mulher pudesse gerar filhos, ela tinha um valor. Outro sim, este valor tinha que ser um filho homem, porque se fosse uma filha mulher, ela seria repudiada pelo marido por 40 dias. Se fosse um menino que nascesse, apenas 7 dias o marido ficava longe dela, mas se fosse uma menina, era 40 dias. Isso está escrito no livro de Levítico. Eles diziam que a mulher não era bênção para eles. Então a mulher sempre ocupou um lugar estranho na história, talvez por causa do pecado de Adão e Eva, talvez por causa da influência de Eva sobre Adão. Eu imagino que toda essa história começou lá no Éden. Imagino que depois do pecado, Caim e Abel estavam crescendo, e na hora de jantar ou na hora de almoçar, os dois suados, com a mão cheia de calo, um olhar para o outro e falar: pai, conta para nós aquela história lá do jardim que o senhor morava. E o pai falando: eu morava num jardim que eu bebia de tudo que era bom, comia de tudo que era bom, não tinha que trabalhar, não tinha que fazer mais nada. E aí ele fala: pai, por que o senhor teve que sair do jardim mesmo? Eu imagino Adão dando uma olhadinha lá para a cozinha, Eva com a barriga encostada no fogão, ou encostada no tanque, lavando roupa. A culpada foi ela. Tenha nascido ali, talvez, essa ojeriza que o ser humano ou o homem sente pela mulher lá no Oriente. Então imagine você que além do menino ter nascido com um nome maldito desse, ele ainda tinha traços que não deixavam o pai acreditar que ele seria um homem macho, másculo ou coisas assim. Então todas as vezes que ele, como criança, chegava um vizinho em casa, chegava um parente, ou chegava um compadre e dizia assim: aí, ô doutor Isaac, o senhor tem filhos? Tenho. Deixa eu lhe mostrar o meu primogênito. Venha cá, Esaú. Esaú significava peludo. Venha cá, viril. Venha cá, másculo. Venha cá, macho. Esse aqui é o meu primogênito. O senhor só tem esse aí. Eu tenho outro. Eu tenho um enganador. Eu tenho um suplantador. Eu tenho um desonesto. E o coitadinho ficou com isso dentro do coração, e ele ficava escondido debaixo da barra da saia da mãe. É isso que a Bíblia diz. Então a autoestima desse rapaz foi implodindo dentro dele, e deixou com que esse garoto crescesse com traumas na sua vida. Já na sua infância gerou na vida desse rapaz uma crise de identidade. Já na infância ele viu o pai aplaudir o outro. Ele viu o pai aplaudir o que era caçador. Ele viu o pai falar do outro que era peludo, que era másculo. Então ele cresceu com aquela imagem na cabeça, dizendo assim: o meu pai gosta mais do outro do que de mim. Essa história é tão antiga, mas ela é tão atualizada. Eu abro um parênteses para começar a explicar isso aqui. O que tem de gente aqui dentro hoje que não consegue superar as crises da vida, não consegue sair de dentro do buraco das crises, dos traumas, por causa das coisas e das palavras que as pessoas falaram sobre ela. Se o pai e a mãe soubessem a autoridade que há nos lábios, a palavra profética que sai de dentro do seu coração quando ele fala, ele pensaria 2 vezes para falar. O que tem de gente aqui impregnado com um espírito contrito, gente que não consegue desenvolver nenhum tipo de talento. Pessoas que são introvertidas, que são pequeninas, que quando olham no espelho se sentem mal. Sempre buscam uma outra figura em quem se espelhar, mas se sentem sempre os últimos. Gente que não consegue sair de nenhum tipo de lugar, não consegue alcançar nenhum tipo de sonho, que são frustrados, porque todas as vezes que alguém olhou para ele na sua infância, ou mesmo na sua adolescência, colocaram um nome nele que não era o nome dele. As pessoas chamavam ele de Jacó, mas ele não era Jacó, porque o projeto de vida não havia nascido na terra, havia nascido no céu.
Eu começo aqui a arrebentar a boca de Satanás e a dizer que todos os que estão me ouvindo aqui não são aquilo que as pessoas dizem que vocês são. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não é um cachaceiro, você não é um iletrado, você não é um bebum, você não é uma mulher de vida fácil, você não é uma pessoa atribulada, você não é endemoniado. Eu quero dizer aqui que você não é nada dos pejorativos que as pessoas dizem que você é. Eu quero que você abra nessa noite uma pastinha na sua mente, pegue tudo aquilo de ruim que falaram de você, dê um jeito de colocar dentro da lixeira, delete, porque a partir de hoje você vai saber quem você é de verdade. Você é aquilo que Deus escolheu você para ser. Parece brincadeira? Vem comigo. Jacó entra na escola, está sentado na carteira. Lá está o professor, rabino não sei das quantas. E ele começa a fazer a chamada. Peludo, viril. E o irmão dele diz: presente. Aí vai chamando os outros, vai chamando um por um, todos os nomes. E quando chega no pequenininho já começa a tremer. Enganador, desonesto. Aí ele levanta a mãozinha: presente. Todo mundo olha para trás, com olhar de repúdio, com olhar de discriminação. Não há nada pior na vida do que você ser discriminado. Ser discriminado por causa da sua condição social, ser discriminado por causa da cor da sua pele, ser discriminado porque você não é uma pessoa influente. E o problema é que a discriminação chegou até dentro da igreja. O que tem de gente discriminado dentro da igreja? Discriminado porque não tem um sobrenome forte no contra-cheque. Discriminado porque não tem uma família. Um dia desse eu vi um pregador falar, eu fui convidado para um debate no rádio aí, em um estado do Brasil. Eu estava dentro do carro, o motorista do rádio foi me buscar no hotel. Eu ia entrar num debate com ele e ele, muito arrogante, começou a dizer assim: para falar comigo tem que saber muito. Se souber muito vai apanhar pouco. Porque para falar comigo tem que ter lastro. Porque o meu pai é pastor, o meu avô é pastor, o meu tataravô foi pastor, o meu tio é pastor, o meu filho é pastor, a minha mulher é missionária e tudo mais. Para falar comigo tem que ser lastro. Não pode ser igual a esses que caem de paraquedas por aí. Para não brigar com ele, eu falei para o motorista: volta para o hotel, porque eu não vou para uma miséria dessa. Porque eu me conheço, se eu for lá eu vou quebrar o pescoço dele no nome de Jesus Cristo. As pessoas são arrogantes. Parece que tem um rei dentro da barriga. Alguns acham, entrando dentro da igreja, que são juízes dentro da casa de Deus. Se julgam superiores aos demais, acham que podem julgar, acham que podem falar tudo sobre o seu jeito de viver, acham que podem tocar nos seus usos e costumes. Eu quero que todos entendam que não existe nenhum juiz aqui na esfera humana. O único juiz que existe está sentado no trono. E detalhe, antes dele julgar, temos que passar pelo advogado de defesa, que é Jesus Cristo, Senhor. É Ele quem defende, é Ele quem dá a palavra. Imagina ele num baile de formatura, bonito, passou aquele trem na cabeça que endurece o cabelo. Como é que chama aquela miséria lá? Gel. Eu não preciso, que o cabelo já é duro, né? O sangue do cordeiro. Isso aqui é maldição. Um dia eu explico isso. Pois bem, tá ele lá todo bonito, galã, bonitão. Arrumou uma namorada, eu não sei o nome dela. E na hora do vamos ver, ele falou: olha, a menina, você tem que me pedir namoro pro meu pai. E lá vai ele com ela. Chega lá, o pai está olhando para ela. O pai era dono de cabras, cabritas, dono de muitas coisas. Pois não, filha, papai, esse aqui é o rapaz que quer me namorar, ele quer falar com o senhor. Pois não, qual é o nome dele? Desonesto, enganador. Qual é o pai que gostaria de entregar sua filha na mão de um desonesto, na mão de um enganador? Muitas vezes julgamos Jacó pelo ato dele, pelo ato de ter roubado o direito de primogenitura do seu irmão. Mas vamos tentar entender por que é que isso aconteceu. Os culpados disso foram os próprios pais. E nessa noite eu não vou tirar nenhuma vírgula desta palavra. O que tem de pais aqui dentro da igreja chorando pelos filhos que estão desviados, gritam, imploram, sobem monte, desce monte, liga para profeta lá na Conchichita: ora pelo meu filho que ele está nas drogas. E ele se esquece que o culpado disso é ele mesmo. Se esquece que o caminho para o céu é estreito, mas o pai pega o filho e coloca o filho dentro de um funil.
O filho tem que ser perfeito, tem que ser um robozinho. Você tem que ser assim, 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 assim. Ameaça o filho de bater, espanca a criança. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que tem que ensinar no caminho que deve andar, e de vez em quando tem que mostrar a varinha de fato. De vez em quando. Ensinar o caminho não significa obrigar a pessoa a ser aquilo que ela não quer. O ser humano tem livre-arbítrio. Você pode ensinar, mas não macule. Não transforme a sua casa, a sua fé, a sua igreja dentro de uma prisão. A fé, o evangelho não é uma prisão, está entendendo isso? O que tem de gente dentro da igreja que não esboça alegria, você conhece isso? Igrejas que eu não vou citar o nome aqui, os crentes dentro da igreja são fechados, introvertidos, a cara deles parece uma carranca, parecem delegados de justiça. As mulheres têm 30 anos, parece que têm 50, 60, porque são introvertidos. Ensinaram para eles um evangelho pesado, tiraram o jugo do pecado e colocaram o jugo da religião. O jugo da religião às vezes é mais pesado do que o jugo do passado, e se esqueceram que a minha Bíblia diz em João 8,36 que se o Filho libertar, sereis livres. Nesta noite o Senhor vai começar a quebrar grilhões aqui dentro. Eu profetizo em nome de Jesus que pessoas que entraram aqui com uma tonelada em cima dos ombros vão sair daqui tão leves que vão ter que ir se escorando pelas ruas de São Paulo para não voar. Esquentou. Eu quero nesta noite vir contra os demônios que provocam um sentimento de inferioridade. Se eu pudesse agarrá-los pelo pescoço, eu esganaria um por um deles, para eles tirarem as garras de cima da sua vida, porque eles não sabem com quem se meteram. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é projeto de Deus. Você é um projeto santo, você é um projeto perfeito. Deus não errou quando Ele te escolheu. Ele não errou. Pastor, mas Deus... Como é que Deus não errou? Pastor, olha a minha vida, eu não consigo ser santo, eu não consigo ser perfeito. Eu venho para a igreja, mas eu fico um pé aqui dentro, outro pé lá fora. Meu amigo, deixa-me lhe dizer a diferença entre Deus e o diabo. O diabo é igual um caranguejo, ele só anda para trás. Ele olha para você e só sabe falar do seu passado. Sabe por que Deus te deixa vivo? Porque Deus enxerga o futuro. Ai, que coisa linda! Quando Deus olhou para você, Ele enxergou o seu futuro. Sabe por que Deus não desistiu de você? Porque Ele enxerga além da visão humana. Acotovela o seu irmão e diga assim: ah, se Deus te mostrasse o que vai acontecer na sua vida daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Eu sei que muitos não podem ver, mas quem pode acreditar que será coisas boas? Então saia do chão para adorar. Jesus tinha um talento nato. Todas as vezes que Ele escolhia um cidadão, Ele perguntava: qual é seu nome? Quando o indivíduo dizia: seu nome não vai ser mais esse, vai ser outro. Aleluia. O que eu acho interessante, a diferença entre Deus e o diabo é muito grande. O diabo, quando pega alguém, ele só bota apelido nele. Você já viu isso? Você vai lá no terreiro, é pai de Oxum, é filhinha de Nhanhá, é sobrinha do Tetê. Até os demônios, coitados dos demônios, essa foi boa, ótima essa. Chegam lá no terreiro de Macumba, é Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho. Olha que desgraça. Diferente do meu Deus não chama ninguém por apelido. Ele olha e diz assim: eu te chamei pelo nome, porque tu és meu, tu és meu, tu és meu. Qual é seu nome mesmo? É Simão Bajonas. Não, a partir de hoje é Pedro, tá bom? Qual é seu nome? Meu nome é Saulo. Não, a partir de hoje vai ser Paulo. Porque eu troco os nomes. O Senhor, quando troca o nome, Ele dá uma outra identidade. Está preparado para receber uma nova identidade nessa noite? Hoje você vai ser filiado ao serviço secreto do céu. Já ouviu falar do FBI? Hoje você vai ser escolhido para ser um agente do FBI do céu. A partir de hoje, os demônios que quiserem conversar com você vão ter que marcar audiência, e para falar com você vai ter que ser de joelho, porque você foi escolhido para a vitória.
Pois bem, olha para cá. Esse pedaço da vida de Jacó jogou ele no lixo, jogou ele na lama. Ele não tinha aptidões para o futuro. Ele não conseguia traçar um objetivo para o amanhã. Ele dormia e acordava. Passava o dia todo pensando em ser como o irmão. Porque o irmão era. O pai havia feito tudo para o irmão ser, mas ele era o patinho feio da história. E isso gerou nele um sentimento de dor tão grande, que fez com que ele se tornasse naquilo que as pessoas haviam dito que ele era. Palavras têm poder. Eu quero falar para os pais: cuidado com o que você fala para o seu filho. Se você pudesse hoje chegar com a sua esposa em casa, esperar o bebê dormir, ou o filho adolescente, não importa a idade dele, estender as mãos sobre eles, primeiro pedir a Deus perdão por tudo que falou de obra contrária contra o filho, e abençoar o seu filho. Não se assuste se amanhã o filho rebelde se levantar para ser um pregador da palavra. Não se assuste, porque palavras têm poder. Essa história de maldição não é brincadeira, gente. A família da minha mãe são em 6 irmãs, 5 irmãs e um irmão, melhor dizendo. Meu avô sempre foi um cachaceiro inveterado. A maldita da manguaça é uma tribulação na vida dele. Era, porque Jesus libertou ele. Meu avô bebeu quase 70 anos. Hoje ele tem 85 anos, não bebe mais. E quando eu chego lá ele diz: ora por mim, meu neto. Eu abençoo ele em nome de Jesus. Mas meu avô lançou palavras contra as filhas e contra o meu tio. Na hora da ira, na hora da raiva, na hora de estar bêbado, na hora em que o espírito maligno se apossava dele. E ele dizia que nenhuma das filhas seria uma bênção, nenhuma das filhas seria uma mulher direita. Pois interessante, as 5 mulheres da família, nenhuma se casou. A única que se casou, largou. E para viver bem, teve que, depois de largar, voltou com o marido e não casou mais. Diante da lei, ela vive maritalmente com o mesmo homem que era casada. Mas nenhuma delas se casou, inclusive a minha mãe. Minha mãe foi fiel ao adultério 33 anos. Nenhuma delas se dá conta na vida sentimental, porque nenhuma delas entregou a vida a Jesus Cristo. Porque toda maldição, por maior que seja, quando ela encontra Jesus, ela é obrigada a recuar. Mas a maldição só recua quando aquele que está debaixo dela reconhece o senhorio de Cristo sobre ele. Tem muitos crentes que estão na igreja, falam em línguas, tomam santa ceia, mas vivem enclausurados. Por quê? Porque não reconheceram Jesus como Senhor de toda a sua vida. Nessa noite nós vamos pegar toda a maldição que está sobre você, amassá-la, esmiuçá-la, colocar debaixo dos pés, vamos pisar nela, sepultá-la, e a partir de hoje ninguém mais vai te conhecer. Você será uma nova pessoa no bairro, na rua, no trabalho. O seu casamento que está lá embaixo, zero, abaixo de zero em todos os graus centígrados, a partir de amanhã ele vai subir, ele vai ficar quente. O Senhor vai abençoar, você vai viver uma nova vida. Se você crê nisso, pega o que eu estou falando aqui na palavra profética, porque você não é o que as pessoas falaram que você é. Sabe qual é o problema da pessoa que escuta tudo que os outros falam? Como eu sempre digo, gente que tem o espírito de piolho só anda pela cabeça dos outros. Se tem uma coisa que Deus não pactua, é com crentes Maria vai com as outras. Gente que não tem história pessoal, gente que tudo que tem que fazer em função dos outros. Não há nada pior na vida do que você viver em função dos outros, ser o que o outro quer que você seja, falar aquilo que o outro quer que você fale. Nessa noite Jesus quer falar assim para você, ó: tire a máscara. Seja você, não tenha vergonha de ser aquilo que você é. A princípio você não pediu para nascer. Ninguém que está aqui nessa terra pediu assim: Deus, eu quero ir para a terra agora nascer. Ninguém. Então se você nasceu, é porque Deus escolheu você para nascer. Já que você entregou a sua vida na mão dele, diga assim: Pai, o problema está nas suas mãos, eu quero é descansar. E descanse em paz, porque enquanto você descansar, Deus trabalhará no turno da noite e vai reescrever a sua história. Quem acredita nisso, adore ao Senhor. Aquilo deixou Jacó tão
oprimido, por causa do primeiro nome. Só que ele era Jacó, porque os outros chamavam. Mas o sonho dele era ser Esaú. Diga para o seu irmão, ele sonhava em ser Esaú. Olhe para cá e eu vou lhe dizer uma coisa que Deus me deu na primeira mensagem que eu preguei nos Gideões, em 1999. Eu contei aquela plateia, na época tinha umas 70 mil pessoas, e disse assim: a diferença entre a minha vida e a vida de outros é que um dia Deus explicou para mim que eu não devia ser um eco. Eu era um eco dos pregadores. Sabe o que é um eco? É aquilo que você fala lá longe vai falar Eu imitava todo tipo de pregador que você sonhar. Como a minha voz é modulável, é uma voz muito rouca, ela é fácil de imitar a voz. Então eu chegava no banco da mocidade, falava para a moçada: quem que vocês querem ouvir pregar hoje? E aí a gente tinha os nossos heróis, né? Eu ia dizer: nós queremos ouvir hoje o pastor Gilmar Santos. Quem conhece o pastor Gilmar Santos aqui? Eu engrossava a voz, ia para o púlpito e começava assim: meu Deus, meu Jesus querido, eu não vou pregar mais. Só tinha um problema, não acontecia nada. Ai, Jesus, você ri, né? Porque não era você lá. E quando era para imitar um outro pregador, tinha um vozeirão muito forte, né? Eu engrossava a voz e assim: nesta noite, Deus. Eu pregava, fazia direitinho, dava até uns pulinhos igual eles. Pasme, eu era garoto, então você não pode me acusar. Até a língua estranha deles eu imitava. Pastor Takayama era o meu preferido, porque a língua dele era muito fácil. Hoje é meu amigo. Mas coisa de criança. E só que eu pregava e não acontecia nada. E um dia eu dobrei meu joelho e falei: pai, por que o senhor não me usa igual usa eles? Eu decorei a mensagem deles. Eu prego do jeitinho que eles pregam. Eu faço até os cacuetes, eu dou até os gritos. Por que o senhor não me usa como usa eles? O senhor disse: porque se eu precisasse de 2 Gilmar Santos, eu tinha feito 2. O senhor falou: se eu precisasse de 2 japoneses como Takayama, eu tinha feito 2. Mas no céu eu tenho um lugar específico para cada um. Só tinha um lugar para o Gilmar, um lugar para o Takayama. Eu falei: então eu estou perdido. O senhor falou: por quê? Porque o senhor não deve ter nada para mim. Como é que o senhor vai ter um lugar para um baixinho igual eu, que tem uma voz parecendo a taquara rachada? Não tem influência, ninguém na minha casa é crente, eu não tenho ninguém que é por mim. O senhor diz: mas você tem a mim. Para que falar com os empregados se você tem acesso livre para falar com o patrão? Para que ficar discutindo com a secretária quando você tem o número do celular do chefe? Vai direto à fonte, fala com ele. Naquele dia o Senhor falou comigo: você não tem que ser eco, você tem que ser uma voz. Entendeu isso? Levante a mão direita, pegue no ombro do seu irmão com carinho, chacoalha ele até ele ficar irritado, por favor. Irrita ele, irrita. Diga para ele: você não tem que ser eco. Diga: você tem que ser uma voz. Diga: uma voz. Uma voz. Aqueles que querem ser uma voz, que adorem ao Senhor. Aí fica desse jeito. Isso acontece muito nas igrejas do interior, né? O irmão incorpora lá um pregador, vai para a igreja, penteia o cabelo igual dele, bota um suspensóriozinho, que não é pecado. Estou lançando daqui uns dias a minha grife de suspensórios, porque é bonito, é elegante. E aí vem e fica lá com a cara parecendo que comeu jiló sem sal antes da janta. Chega dentro da igreja, olha para as pessoas por cima. Se esquecem que Deus é sensível. Deus não ama a truculência. O meu Deus não gosta de imitação. Está ouvindo isso? Deus não gosta de plágio. Deus é original. Quem plageia é Satanás. Já desse eu estava num culto e veio uma pessoa falar aqui mesmo. Viu os irmãos dançarem, pular e disse: pastor, mas isso aí, os irmãos acontece igualzinho do terreiro de Macumba. Eu disse: lá acontece igual aqui.
Não, não é. A imitação é lá, aqui é original. Aqui é glória, aqui é graça. Está entendendo? Você não tem que ser uma imitação barata. Cá para nós, imitação barata dura pouco. Você sabe disso. Jacó estava com o espírito tão para baixo que ele sonhava em ser Esaú. A primeira chance que ele teve, o pai ficou cego, estava morrendo, ia ministrar a bênção da primogenitura sobre Esaú. Chama Esaú e diz: Esaú, vai, caça uma caça e faz para mim um guisado de lentilhas e traz, porque eu vou lhe abençoar. O menino Jacó, à espreita, de tanto ouvirem chamá-lo de desonesto, ficou, porque palavras têm poder. Se escondeu debaixo da saia da mãe, começou a chorar: mamãe, eu nunca mais terei uma chance. A mãe se compadeceu dele, ficou com pena do menino, ajudou ele a bolar um plano, um crime perfeito. Botou uma roupa no menino com um pelo muito grande, e ele chegou perto. Imagine, Esaú era viril, pai. Jacó, pai. Aí Isaac estava cego. Pai, já trouxe o guisado. Pai, epa, essa voz não é de Esaú. Traz o seu braço aqui, deixa eu ver se você é peludo. Quando o pai tocou, você é peludo. Você deve estar rouco, deve estar com problema de garganta. Qual é seu nome? Ele encheu o peito e disse: meu nome é Esaú. Aqui entra a segunda fase dele. É a pior coisa da vida de uma pessoa, é quando ela perde a identidade dela, quando ela não sabe mais quem ela é. Quando entra dentro de um culto, a pessoa era pentecostal há 500 anos atrás. Aí depois que se intelectualizou, entrou dentro da igreja, virou uma geladeira humana. Você fica olhando para esses bambambãs que tem por aí, esses homens que acham que são donos de igreja, acham que tem todo o conhecimento na cabeça só por causa das teologias, e aí vem e fala coisa bonita, mas que não toca o coração. Aí olha o que aconteceu com você, virou um iceberg humano. Vem para a igreja, acontece milagre em cima de você, cai neve em cima de você. O irmão que está do lado, coitadinho, se ficar 5 minutos perto de você, fica resfriado de tão frio que é. E o pior é que não era assim, já foi uma brasa de fogo tirada do altar de Deus. Nessa noite o Senhor quer que você retome a sua identidade original. Chega de ser aquilo que os outros pensam, chega de copiar uma coisa para si. Escute, você não é comum. Você não é comum. Quando você aceitou Jesus como Salvador, você fez um pacto de mudança. Quando você entregou a sua alma a Cristo, o véu do templo se rasgou diante de você. Você passou a ter acesso livre ao Santo dos Santos. Tudo o que é sobrenatural pode acontecer na sua vida. Tudo aquilo que pedirdes no nome de Jesus crendo, você pode receber. Por que é que não recebe então? Porque ou fica pensando naquilo que as pessoas falaram para você: não, eu sou o Jacó mesmo, e acabou. Ou vem para a igreja e fala: não, eu quero ser igual aquele outro. Não, eu sou o outro, incorpora, eu sou aquele. E não é nada, você não é nenhuma coisa e não é outra. E fica vendido dentro da igreja. Se espelha no casamento da amiga para ter o seu casamento. Assiste a novela e tenta imitar até os beijos da novela para ver se funciona. Compra revistinhas de romance para ver se consegue soletrar alguma poesia de Shakespeare e falar: to be or not to be, ser ou não ser. Ei, lá no interior a gente usa uma expressão que é da roça. A gente diz assim: eu confio no meu taco. Se você não acreditar em você, ninguém mais na terra acreditará. Atravesse os vales, pise em cima de tudo que for preciso, sem ofender ninguém. Pise em cima dos demônios, os inimigos, pule por sobre eles, desvie deles, mas não perca o seu alvo. O homem é aquilo que ele sonha ser.
Você nunca irá além dos seus sonhos. É por isso que o Senhor te trouxe nessa segunda-feira aqui. Antes de um dia feriado nacional, amanhã é o dia das crianças, dizem por aí. Você é um filho de Deus. O Senhor te trouxe aqui para lhe dar um presente também. Você vai sair daqui com tanta autoridade. Alguns entraram aqui parecendo Danny DeVito. Já viram Danny DeVito? Baixinho, careca, gordo. Nada contra os carecas e gordinhos, nada. Mas a figura, né? Baixinho, careca, gordo, triste. Mas vão sair daqui parecendo Arnold Schwarzenegger. Incorporados pela graça, cheios do Espírito, entendendo que são melhor daquilo que há na casa do Senhor. Nessa noite eu quero que você pegue todos os nomes que lhe deram, tudo aquilo que você pensou em ser com os outros. Eu quero que você faça uma malinha, coloque dentro e escreva assim: lixo. Pastor, eu vou ficar vazio? Não, você vai descobrir quem você é daqui a pouco. Mas até chegarmos lá é um processo dolorido. Porque quando você tenta ser uma coisa que você não é, você se machuca. Porque não faz parte do seu temperamento, não faz parte do seu caráter. A vida com Deus não é uma novela, não é um filme. Servir a Deus não é um palco, não é um teatro onde você incorpora várias faces, várias faces, não é isso. Se eu pudesse definir o desejo de Deus para a raça humana em uma única palavra, eu definiria felicidade. Quando Deus olha para você, Ele quer que você seja feliz. Mas para ser feliz você tem que primeiro deixar de pensar naquilo que os outros falaram. Se eu fosse dar ouvido para aquilo que os outros falaram, eu não estaria aqui. O Senhor hoje quer te levar para uma dimensão maior com Ele. Só pode passar para o nível da bênção aqueles que conseguirem vencer esses obstáculos, essas picuinhas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a partir de hoje, selecione as suas amizades. Até dentro da sua casa, se alguém sentar com você e só falar miséria, repreende, não aceita. Se alguém pegar o telefone, você viu que quando você viu quem caiu, grita no outro. Não, eu quero saber quem Deus levantou. Você pode me falar? Irmãos, eu falo isso com muito carinho. Não tem um povo mais abençoado do que crente, mas também não tem um povo mais fofoqueiro do que crente. Oh, raça! Meu Deus do céu, esses dias me ligou um irmão lá dos quintos dos infernos. Pastor, o senhor ouviu o que aconteceu lá? Eu falei, ô filho do cão com a pombagira, eu te repreendo. Chega de falar coisas ruins, pare! Isso é um terrorismo. Satanás não consegue entrar aqui com chifre e cauda, ele entra dentro de você. Pessoas que emprestam a boca para o diabo, emprestam o ouvido para o diabo. Você já percebeu que tem pessoas que quando conversa com você acaba o seu dia? É triste. Tem gente que você senta perto dele, irmão, você pode falar o que for de bênção, pode pregar 40 milagre, ele abriu a boca e falou uma palavra, te desanima. O bicho está carregado. Eu não gosto muito disso, mas eu vou te aconselhar a fazer uma sessão de descarrego. Se não quiser caminhar pelo vale do sal, abra o seu coração, porque Jesus quer limpar ele hoje aqui. Algumas pessoas, quando vem falar com o pastor Marcos, falam: pastor Marcos, o senhor se acha, né? Eu falei: eu me acho a bala que matou John Kennedy, a única. Porque se eu não me achar, quem vai me achar? Se eu não me amar, se eu não gostar daquilo que Deus fez na minha vida, quem é que vai gostar? Por isso que antes de eu ter uma opinião alheia, eu tenho a minha opinião própria. Está entendendo? Deus quer que você faça isso hoje. Sabe o que vai acontecer com algumas pessoas aqui? Amanhã, quando acordarem e olharem no espelho, vão deixar toda a depressão de lado. Quando tomar um banho hoje à noite ou amanhã, tudo aquilo que não presta vai sair junto com o banho. Se ame. Você é a imagem de Deus. Você é semelhança do Altíssimo. Vou dizer uma coisa que você não acredita: quando Satanás te olha, ele se morde de inveja. Eu já preguei isso aqui.
Ele era um anjo que regia o coral, era o adorador mor, era o príncipe do louvor. Caiu, despencou, perdeu o lugar dele. Deus não colocou nenhum anjo no lugar dele. Deus veio na terra e fez você. Aí quando Deus acabou de fazer o homem, Deus enfiou a mão no bolso e tirou um negócio brilhante. Sabe o que é isso, Adão? Era o que era de Lúcifer. Era o dom de me adorar. Era dele. Ele perdeu, eu não dei para mais ninguém. Tô para você. O infeliz do cão, eu quero que ele me escute. Porque amanhã ele será adorado nesse país do Oiapoque ao Chuí. Então hoje eu quero que ele durma. Se é que ele durma, eu quero que ele durma com a orelha quente. Eu quero que ele saiba que existe um povo que não aceita o domínio dele, porque ele é derrotado. Sabe o que eu gosto? Eu amo Jesus porque Ele ama desafios. O meu Deus é um Deus que gosta de desafios. Eu contava hoje para a esposa do pastor Jabes, que o pastor Marco Feliciano, um dia eu vou dar o meu testemunho completo aqui. Mas quando eu nasci no dia 12 de outubro, vocês sabem que é a data da padroeira do Brasil. Dentro de uma família extremamente católica, imagina o que significa isso. O meu avô já havia ido a Aparecida por 2 ou 3 vezes carregando uma cruz nos ombros, porque ele disse que recebeu uma bênção, um milagre lá. Imagina, eu nasci disso. O meu avô materno era devoto de Aparecida. Já a minha avó materna, por parte de papai, era de Lisboa. A minha avó materna, ela era amiguinha daqueles 3 pastorzinhos que viram a Virgem de Fátima. Todo ano, na época da Virgem de Fátima, a TV portuguesa ia na minha cidade entrevistar a minha avó. Então olhe de onde que eu nasci, olha o que Deus fez. Eu nasci de um lado uma família devota a Fátima, do outro lado devota a padroeira, e eu nasci nesse dia. Nasci de um aborto mal feito, numa família desgraçadamente pobre, miserável, de um adultério, só o sangue de Jesus, uma miséria. O diabo olhou para mim quando eu disse: esse aí é meu. Esse vai ser um trombadinho, um assassino, um pilantra, ou vai ser alguém que vai desvirtuar a fé dos outros. Ele me levou por isso. A 7 anos de idade eu estava dentro da igreja católica. Eu era coroinha com 7 anos de idade. Fui o primeiro menino do estado de São Paulo a fazer a primeira comunhão com 11 anos de idade. Imagine, eu ia ser um padre Marcelo Rossi da vida. Estava lá dentro. O diabo disse: pronto, eu tenho alguém. Aí Jesus fala: a palavra final é minha. Olha o que Jesus faz. Pega um rapaz que estava destinado a ser padre e transforma ele num pregador do reteté de Jesus. E eu acho... E não fique escandalizado não, porque hoje o que Deus vai fazer na sua vida não tem ninguém que possa impedir. Se você crê nisso, receba a glória do Senhor. Mãozinha direita para cima. Agora nas costas da pessoa. Você faz um carinho nele, vai no ouvidinho dele bem melancólico e diz assim para ele: você não precisa ser Esaú. Diga: Esaú é muito pouco. Diga: Deus tem mais para você. Quem crê que Deus tem mais para ele? Recebeu a bênção, enganou o pai, virou Esaú por alguns momentos. Só que 5 minutos depois ele viu como foi amargo virar Esaú, porque ele perdeu a família. Teve que abandonar a mãe, o pai, o irmão, a família, teve que sumir para o meio do deserto. Ele vai para o meio do deserto chorando.
vai para o meio do deserto com a pergunta aqui dentro: quem sou eu? Me chamam de Jacó, eu nunca gostei desse nome. Tentei ser Esaú, também não prestou. Who I am, Jesus. Quem sou eu? Quem sou eu? Ele cansa. Está no meio do deserto, não deu tempo, na correria, não deu tempo de levar nenhum travesseiro. Está abatido, angustiado igual você. No meio do deserto, sem ninguém por você. Ninguém acredita em mais nada do que você fala. A sociedade te discrimina. A sua família já lhe deu ultimato. Não há mais esperança, aparentemente falando. Não tem nenhum travesseiro para reclinar a cabeça. Está dormindo em cima de uma pedra. Mas como eu disse, quem escreve a história não é o homem. A cabeça está em cima da pedra, doendo. E lá em cima no céu tem alguém trabalhando. Abre uma porta no céu e uma escadaria de ouro vem descendo no meio do deserto. Do lado do menino deitado, cabeça na pedra, vem descendo os anjos. Vem descendo e subindo. Descendo e subindo. E ele acorda no meio do sono, no meio do sonho, no meio da visão. E ele diz assim: este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. Ele continuou a vida dele. Sabe qual é o problema do ser humano? É que ele empurra os problemas com a barriga. A gente protela as coisas. Não temos coragem de assumir os nossos erros. Fomos macho para pecar, não somos macho para assumir. Foste fêmea, foste audaciosa para concluir os seus desejos, e agora não tem mais coragem de assumir e dizer que fez. Deus nunca procurou super-homens para usar. Todo homem que Deus usou era de carne e osso, feito da mesma matéria que a gente. Existem 3 homens na Bíblia que Deus fez comentários acerca deles. Deus não era de fazer comentário. Deus sempre foi reservado acerca de elogiar alguém. Mas 3 deles ele elogiou. Um deles ele disse assim: ó, esse homem é o homem mais manso da terra. O outro ele disse assim: ó, é um homem segundo o meu coração. E o outro ele disse assim: ó, este é meu amigo. E isto lhe foi imputado por justiça e se tornou amigo de Deus. Moisés, Davi e Abraão. Eu olho para esses homens e eu me estremeço. Não pelo que eles eram, mas pela intimidade que tinham com Deus. Eu descobri que tem uma raça, e não se assuste, dentro da igreja e na fé, que são xodó de Deus. Tem gente que é um xodózinho de Jeová. Pastor, mas Deus não faz acepção. Não faz acepção para salvar. Salvar, ele salva o rico, o pobre, o negro, o branco, o pobre, o magro, o gordo. Ele não faz acepção. Vinde a mim vós, os que estáis cansados, eu alivio. Agora, quando estão perto dele, aí ele escolhe a dedo alguém que pode reclinar no peito dele, igual João. Para subir no monte da revelação, ele tinha 12, mas só 3 ia com ele. Vem cá, Pedro, Tiago e João. Está entendendo isso? Tem alguns aqui no meio que você não pode tocar neles. Eu sei que você não entende o que acontece na vida dele ou dela. Pastor, eu jejuo, eu consagro, o outro não faz nada disso. Tudo que ele põe a mão dá certo. Ei, a culpa não é sua nem dele. É xodó de Deus, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Não sinta inveja. Conquiste Deus. Deus ama pessoas românticas. Isso, agora eu fui profundo. Diga comigo, romance. Diga, Deus ama românticos. Pergunte para mim por quê, pastor? Porque ninguém entende mais de amor do que Deus. Ele amou o mundo de tal maneira. Ninguém entende mais de amor do que ele. E sabe o que é que alguém que é romântico gosta? De uma outra alma romântica. Davi tinha um monte de defeito. O homem segundo o coração de Deus se apaixonou por um amor proibido. Teve um caso com a mulher Batseba. O marido veio, a mulher engravidou, ele ficou perdido, ele arquitetou, ele foi truculento, ele armou uma situação tétrica. Ele disse: esse homem tem que morrer. Ele botou Urias na frente da batalha para morrer. Além de adulterar, que já é um pecado imoral, ele pega o marido da mulher e manda matar.
Para esse Deus disse assim: esse homem é um homem segundo o meu coração. O outro que ele chamou de manso, que era Moisés, o homem mais manso da terra, matou um com a mão e enterrou na areia. Abraão, que era amigo de Deus, contou uma mentira tão terrível que quase acabou com o reino do Egito. Abimeleque e a família dele, todos os homens ficaram com uma doença quase incurável, porque ele mentiu. E a minha Bíblia diz que quem mente é filho de quem? Eu não ouvi. Quem mente é filho de quem? Então calma aí. O homem para quem Deus fez uma promessa grande, que nele seriam benditos todos da terra, era um mentiroso. O outro que escreveu a metade dos salmos e é o nosso herói, era um adúltero e homicida. E o outro que era manso, que tirou o povo do Egito até a terra prometida, matou um com a mão e enterrou na areia. O dia que eu estudei isso, eu fiquei louco. Eu disse: Deus, o que é que esses homens têm que eu não tenho? O Senhor disse para mim: eles tinham os pecados deles, mas eram sinceros. A sinceridade reinava na alma deles. O pecado de Davi foi feio, mas pode ler na Bíblia que ele nunca escondeu de ninguém. Está aqui para qualquer um ler. Ele confessou o erro dele e ainda disse assim: Deus, não retira de mim o seu reino. Foi isso que ele disse. Senhor, não retire de mim as belas mulheres. Foi isso que ele disse. Senhor, não retire de mim as riquezas. Senhor, não retire de mim a fama. Que ele disse: não retire de mim o quê? Oh, Deus ama pessoas que são românticas e poetas. Você não tem que ser um super-homem no reino espiritual, mas você tem que ser pelo menos um poeta. O que é um poeta, pastor? É alguém que salmia. É alguém que senta debaixo de uma árvore, pega uma lira e começa a dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É alguém que não tem medo de olhar para cima e dizer: Jesus, eu te amo. Alguém que não tem vergonha de chegar no meio da rua, na empresa, no trabalho, na escola, na televisão e dizer assim: eu sou apaixonado por Jesus Cristo. E se te chamarem de fanático, as favas com eles. Você não deve nada a ninguém. Você é especial. Existem algumas pessoas aqui que são especiais. Por isso Deus trouxe aqui para falar esta palavra. Você sabe que eu sou pregador de avivamento, eu gosto de barulho, de grito. Hoje Jesus disse: não, eu quero curar as crises existenciais, porque senão eles não vão saber me adorar. Você não é Jacó, você também não é Esaú. Pergunte para mim: quem sou eu, pastor? Eu não ouvi. Pergunte: quem sou eu, pastor? Agora eu preciso atuar. Eu preciso de um anjo aqui. Vai você mesmo, vem cá. Um anjo grandão, né? Fique aqui, anjo. Stay here. Fique assim, mão assim, olhando para o povo, mão assim, ó. Cara de anjo. Isso. Coitado. Quando eu venho aqui, o povo perde a estribeira, né? O rapaz, que eu já nem sei mais qual é o nome dele, porque eu não chamava ele de Jacó, ele pensava que era Esaú, está no fim da vida. Não no fim da vida do corpo, mas ele foi levado no limite da sua consciência. A maior prisão que um homem pode enfrentar está aqui. A consciência. A consciência é uma prisão. O que tem de gente preso aqui pela consciência. Pessoas que tudo que fazem, pensam e lembram do passado. O passado faz sombra em cima dos projetos do futuro, por isso que não andam. Tudo que ele fazia, e por mais que ele prosperava, sempre que ele dava um sorriso, ele dizia: olha quantas cabras e bois eu tenho. E por dentro ele dizia: mas eu não tenho paz, porque eu não tenho amizade na família. Na época podia, escute, na época podia, agora não pode, viu? Ele dizia: eu tenho 2 mulheres lindas. E aí a voz da consciência dizia: mas você não tem o perdão do seu irmão. Sou um homem rico, tenho 11 filhos. Na época ele não tinha o 12º, ele tem 11 filhos. E a consciência dizia: mas você deita e não dorme mais, porque ficou alguma coisa no passado para ser resolvido. E nesse dia, como Deus levou ele no limite, ele disse: não dá mais, daqui não dá mais para ir. Do que adianta ter tudo isso se eu não tenho paz por dentro? Não é essa a sua pergunta? Não é isso
que te leva a buscar Deus aqui e ali em outra igreja? Não é isso que te faz ter fome de Deus? Busca da cura das suas ansiedades. Pois bem, se prepare que Deus vai lhe curar. O anjo está lá. E ele fala, mas se eu chegar de uma vez, o anjo voa. Se voar, eu perco a bênção. E imagina ele, vamos embora, levanta, vai todo mundo embora. E imagina ele passando perto do anjo, fingindo que não está vendo. Oh vida, oh azar. Ai, como eu preciso de Deus e do perdão dele, me ajuda. Ai, vida, eu preciso de alguma coisa diferente. Deus me responde. Deus me socorre. Ai, vou amarrar meu sapato. O senhor é da terra? Não. De onde o senhor é? Do céu. Assim, me deixa embora daqui. Me deixe embora daqui. Mas o senhor não é anjo? Voa. Tenta voar, tenta. Pode tentar. Fique aqui. Ei. O senso de humor de Deus é interessante. Você acha que um homem pode segurar um anjo? Hã? Você acha que um homem tem... A minha Bíblia diz que um anjo matou numa noite 185 mil soldados do reino da Síria. E agora tem um homem de carne e osso agarrado com o anjo, dizendo, daqui você não sai. E o anjo dizendo, me solta que eu quero voar. Aquilo era um teste para ver se ele ia soltar. Ele segurou e disse, só sai daqui depois que me abençoar. Mas como meu Deus gosta de desafios, o Senhor aumentou a luta. Se você não me soltar, eu te mato. Vai me matar. Se for morto por um anjo, eu vou para o céu. Eu não estou pecando, pode me matar não. Vamos nós dois juntos voando. Mas daqui você não sai. Só sai daqui depois que me abençoar. Aí o anjo tira a espada. Vem, dá na coxa. Bate na minha coxa. Fique aqui. Jacó andou a vida inteira dele. Onde ele passava, o aleijadinho. Ele dizia, estou aleijado, mas estou com a minha bênção. Eu não estou nem aí para quem me chama de aleijado. Eu sei que a bênção está comigo e ninguém me toma. A bênção está contigo, recebe. Já está amanhecendo. Jacó não larga o anjo de jeito nenhum. O anjo percebe que as forças dele estão esvaindo, então ele dá um jeito logo de adiantar. Você não vai me soltar? De jeito nenhum. Qual é o seu nome? Isso jogou um balde de água fria nele. Fica aqui. Pô, de novo. A vida inteira. Esse foi meu problema. A vida toda a crise dele era o nome dele. Agora, além dos homens, um anjo pergunta, qual é seu nome? Detalhe, deixa eu te explicar. Esse não era um anjo comum. Era o próprio Jesus. Era Jesus que estava do lado dele. Foi Jesus que feriu a coxa dele para deixar uma marca. Por quê? Porque ele não dá uma bênção que não custe nada a ninguém. Entende isso? Deus não quer gerar filhinhos de papai. Aquilo que não custa nada não vale nada. Se você quer receber a bênção de mão beijada, vai catar coquinho na primeira descida que você encontrar em São Paulo.
Aqui é lugar para gente que tem coragem de batalhar. Se não trabalhar, não recebe. Se não pagar o preço, não leva a bênção. Muito obrigado, anjo. Muito obrigado. Vamos aplaudir a Deus pela vida dele. Esteja de pé comigo. Pegue na mão do seu irmão. And look at me, please. Olhe para cá. Quando o anjo perguntou para ele qual era o nome dele, ele podia ter dito Esaú, mas ele sabia que não havia legitimidade nesse nome. Então ele reconhece o que ele era, ou naquilo que ele havia se transformado. Ele não nasceu Jacó, mas ele virou Jacó no meio do caminho. Enganou o pai, enganou o irmão. E quando Deus perguntou para ele qual é seu nome, ele não negou. Ele disse: meu nome é Jacó. Sou um desonesto, um enganador. Jesus olhou nos olhos dele. Eu imagino o Senhor dando um sorriso, dizendo: você passou no teste. Vamos prolongar o diálogo dos dois. Por que eu passei no teste, Senhor? Porque você mentiu para os homens, mas para mim você não mentiu. Você foi sincero para mim. Era tudo que eu queria. Eu não procuro gente que tenha força, eu procuro gente que tenha vontade, coragem. Você não negou a sua natureza. Você disse que é um enganador. Jacó não é? Sim, Senhor. Agora eu vou lhe contar um segredo, Jacó. Um segredo que está guardado desde a fundação do mundo. Um segredo antes de você nascer, antes de todo mundo lhe conhecer. Qual o segredo, Senhor? O seu nome nunca foi Jacó. O seu nome nunca foi Esaú. Não, Senhor, qual é meu nome? O seu nome é príncipe. Como é? O seu nome é Israel. O seu nome é príncipe, porque lutaste com os homens, lutaste comigo e prevaleceste. Perdoe aqueles que não acreditam em mistérios divinos, mas eu sou um pregador pentecostal e eu tenho visões. O Senhor me deu visões agora. Quando vocês adoraram a Deus, esse grito, eu vi as sepulturas abrindo e pessoas se levantando de dentro delas. O Senhor está me dizendo que pessoas que estavam mortas entraram aqui mortas por dentro, jogadas no chão, sem vontade de vencer, frustrados. O Senhor manda dizer que o Espírito de vida volta a soprar. A sepultura vai se abrir. Se prepare para ressuscitar. Se terminar esse culto hoje, estamos dizendo hoje porque a palavra está aplicando hoje. Semana que vem pode vir aqui pedir oração. Se você vier pedir oração para mim aqui hoje, eu vou te chamar a sua atenção. Porque você pode ter entrado aqui como Jacó, mas vai sair daqui como Israel. Príncipe não pede ajuda, príncipe ordena. Príncipe tem alguém para lhe servir. Príncipe não mora na favela, mora no palácio. Príncipe não come aquilo que sobra, come do bom e do melhor. Você nessa noite vai dormir no palácio. Você é príncipe. Olhe para mim, solte a mão do seu irmão por um momento. Murcha a barriga, estufa o peito. Dê uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado. Olhe para ela agora com coragem.
E diga para ele: você acredita que é príncipe? Diga: acredita que é uma princesa? Pergunte para ele: onde está a sua coroa? Olhe para mim. Onde foi que a sua coroa caiu, príncipe? A coroa só cai da cabeça do príncipe quando ele se inclina, quando ele se curva e cai. O Senhor manda dizer hoje que você vai se inclinar agora pela última vez, para pegar de volta a coroa que está no chão. Você vai pegar a coroa, vai limpar ela, vai dar um polimento nela, vai colocar na cabeça. A partir de hoje vai olhar por cima. Quem quiser te enxergar vai ter que comprar binóculos, porque você vai voar como as águias. Você nasceu para vitória. Segura um pouquinho. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Eu quero nessa noite aqui na frente, antes de vir, escute. Eu quero pessoas que sofrem com um sentimento de inferioridade. Pessoas que sofrem com acusações das pessoas. Gente que está sendo caluniada. Gente que tem o nome sujo na praça. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando de milagre. Você não é o que o Serasa diz. Pastor, mas meu nome não me importa. Meu Jesus vai dar um jeito de tirar o seu nome de lá. Pastor, mas o senhor é louco? Não, eu sou homem de fé. Eu quero que você venha aqui. Você que não me importa o que você tenha sido, não me importa o que as pessoas veem em você. Eu quero aqui pessoas que querem sair daqui como príncipes. Se puderem ficar de pé, eu agradeço. Venha. Vai chover. De Jacó. Céu, chacoalhe elas, chacoalhe bem alto, faça uma tomada disso, cinegrafista. Chacoalhe ela. Eu profetizo em nome de Jesus que descerá sobre a palma da sua mão agora uma unção de glória, uma unção de prosperidade. O Senhor está entregando uma nova identidade nas suas mãos. Recebe ela. Recebe ela. Agora coloque as suas mãos em alguém. E a tua chuva vai descer. Vai chover. Escute. Coloque as suas duas mãos para cima. Eu quero que você escolha uma pessoa, porque você vai tocá-la agora. Mas não toque ainda, escolha alguém. Olhe para o irmão e peça licença. Diga para ele: eu posso te abençoar?
mas já sou Israel. E príncipe pode abençoar. Levante as mãos. Coloque as suas mãos de forma profética sobre a pessoa e diga para ela, em nome de Jesus, você não é mais a mesma pessoa. Você não é o que dizem de você. Você não é o que você pensa que é. Você é aquilo que Deus escolheu você para ser. Ore com ela. Diga comigo em alto e bom som, em nome de Jesus. Todos os espíritos que provocam descrédito, que trabalham para macular o meu nome, que se alimentam da minha destruição, da minha fraqueza, que provocam complexos de inferioridade, que trazem frustração, que acabam me levando à depressão. Eu ordeno. Diga, não estou pedindo, eu estou mandando. Venha para a palma da minha mão agora. Pegue, fecha a sua mão, feche. Feche. Eu acredito que daqui, num raio de 500 quilômetros, os demônios que tinham estão na palma da sua mão. A minha Bíblia diz que um homem ficou possesso e o demônio chamava-se legião. Uma legião romana era composta por 6.000 soldados. Se um homem pode ter 6.000 demônios dentro dele, você pode ter 6.000 demônios na palma da sua mão. O que eu vou dizer agora eu nunca disse. Até o seu vizinho vai ser abençoado. Até o cachorrinho que está doente vai ser curado. Não, eu vou mais. Aquela planta que não nasce vai brotar. Porque os demônios que provocam isso estão na palma. Segura eles. Você está curado por dentro. 1,5. Pode pegar a caixinha de Lexotan, os antidepressivos, aquilo que não te faz dormir, pode jogar dentro do vaso sanitário e dar descarga. Eu não estou falando isso de maneira irresponsável, digo isso pela fé, porque o espírito abalado está recebendo a potência de Deus hoje. 2, há um avivamento chegando na sua casa, mas é tão grande que vai assustar. 2,5. Como príncipe, se prepare para ter uma vida de príncipe. Se prepare para ter o seu palácio e seus súditos. Se prepare para a bênção. 2,75. Satanás é pobre, desgraçado e miserável. 3, jogue no chão, piso em cima.